Olá, amigas! Sejam muito bem-vindas ao Sem Louça para Lavar, o podcast onde a gente larga os pratos, pega no ponto e fala sobre vida, relacionamento, comportamento, todos os temas que nos atravessam. E eu sou a Bruna. Eu sou a Mari. E eu sou a Cris. Dizem que os 40 são os novos 30, mas será? Entre o colágeno que vai embora e a autoestima que a gente tenta manter, quanto nós já gastamos até aqui? E qual será a diferença dos nossos 40 anos para os 40 anos das nossas mães e das nossas avós? E para falarmos sobre o preço de se chegar aos 40 anos para nós, mulheres, eu estou aqui. E hoje o papo vai ser literalmente entre amigas, porque nós estamos com a nossa queridíssima Raquel. Ela que é nutricionista pós-graduada em nutrição estética, é bacharel em direito e é servidora pública desde 2007. Muito feliz de estar aqui com você. Eu estou muito mais feliz, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder falar desse 40 a mais, dessa virada de chave que a gente tem, né? E estou aqui para, né, a gente bater esse papo, ser bem descontraída e a gente responder o máximo que puder. Fala. Então, falando dessa virada de chave, dizem que você fez 40, vira chave. Vira chave. Isso é um mito ou realmente existe esse declínio? Eu ainda não fiz 40, pela prática, né? Pelas minhas amigas que já fizeram. Não vejo virada de chave, assim, de declínio, que as pessoas falam, né? Hormonal, corporal. Não, eu posso falar que eu tive uma virada de chave que começou aos 39, na verdade, no ano que eu fiz 40. E aí eu posso falar que a gente tem um preço, né? Qual o preço dos 40? E aí é o quê? Nutricionalmente falando, fisicamente e mentalmente. São 3 fatores que a gente acaba englobando e não tem como falar de forma isolada. Como se fosse assim, ó, é agora ou nunca. É a primeira hora que muitas mulheres olham para si, né? Você vem daqueles 30, você vira balzaquiana, e aí como é que vai ser esse pós? Aí é a primeira neura, você construiu família, você tem filho, você não tem, você já tem a sua casa, já casou, já não casou. Só que nos 40, normalmente, que foi o meu caso, eu já tinha construído isso tudo e eu me vi feliz. E aí? O que aconteceu? Né? E aí eu tinha um relacionamento e eu falei assim, vamos lá, vamos adequar o que está acontecendo comigo, porque eu precisava olhar para mim. Foi a primeira hora que eu falei assim, vou olhar para a Raquel, né? Não vou mais servir. E aí dentro do consultório, você vê que eu acabo atendendo muitas amigas ou indicação de amigas que são todas, né, 40, 41, né, convivência com as mães dos meus filhos, né? E aí, o questionamento é sempre o mesmo, tá, gente? E assim, o que a gente vai fazer agora? E aí eu comecei a ver a questão corporal, né? Vou cuidar de mim. Como? O que eu não estou bem? O que mais me afeta? E aí a gente vai para atividade física. Só que você vai vendo que isso não está te suprindo. E a alimentação era uma coisa que eu já tinha regrada. Não tinha jeito. Né? Até por ser nutricionista, eu já mantinha isso. E nada estava me fazendo florescer, nada estava me fazendo ter essa virada de chave. Vai, fala o que você ia falar. Não, que quando eu uso a palavra declínio, a gente escuta realmente isso, mas na prática eu não vejo isso com as minhas amigas e nem comigo já perto dos 40. Mas mentalmente eu acho que é um divisor de águas mesmo. Mas o declínio o que, Mariana? De corpo? Declínio de corpo, porque eu vejo só como um número. Acho que mas as pessoas dizem que não, você fez 40, acabou. Você começa a ver uma mudança estrutural, corporal, flacidez. E assim, particularmente, as minhas amigas que fizeram 40, nada mudou. Então eu queria saber se era um mito, se isso é verdade mesmo. Acho que você já respondeu. Então, é um mito, porque assim, a gente já vem de uma outra cultura, né? Hoje em dia a gente já tem essa questão da gente se cuidar mais. Sim. Então, até o que a Cris pontuou, assim, tem a diferença das nossas mães, das nossas avós? Claro que vai ter. Mas mesmo assim ainda a gente fica. No seu questionamento é o seguinte, a gente vinha de uma geração que tinha aquela questão da submissão, da servidão, do não protagonismo, entendeu? Que hoje a gente busca, mas ao mesmo tempo a gente, né, a galera dos anos 80, que é o pessoal que está com 40 e poucos hoje, a gente ainda tem isso da questão familiar. Então você tem que olhar para você como mulher,
e você, às vezes, não sabe como você vai fazer isso, mas você tem que estar servindo e mantendo a tua família ali, 100%. E aí, quando você chega aos 40, que eu vou falar por mim, que é o meu caso, eu falei assim, caramba, eu só estou servindo e a Raquel? Por que eu estou infeliz? O que está acontecendo? E eu ouvi assim, não, eu estou muito feliz, eu não tenho problema nenhum, e você precisa se tratar. E aí eu fui me tratar. Entendeu? Eu fui tratar minha mente, que obviamente é consequentemente, né? A questão nutricional e a questão corporal foi toda no bolo. E assim, eu acho que a Raquel que é a técnica que vai falar mais tecnicamente, mas assim, não tem um botão, eu fiz 41 anos e um dia mudou tudo. Mas, de fato, vem mudando. Tem a questão da osteopenia, né? Da sarcopenia. Sarcopenia, você vai perdendo massa muscular. E é no decorrer, né? Acho que com os 40 anos a gente usa como um marco de mudança. De mudança, mas para algumas é um pouco antes, para outras um pouco depois, mas de fato tem uma mística ali nos 40 anos que a mulher muda. Então, acho que antigamente as pessoas sentiam mais essa questão no corpo, até pela sarcopenia, assim, que você vai perdendo a massa muscular, né? Aí, consequentemente, você perde força e movimento, que é em cadeia. Por quê? Porque as pessoas não se cuidavam, né? Não tinha atividade física. Por quê? Porque essa questão da servidão, da submissão. E porque a mulher também começava uma vida reprodutiva mais cedo. Muito mais cedo. Por exemplo, eu me sinto muito irritada. Depois, já perto dos 40 anos, eu tenho uma irritação que tem dia que eu tenho vontade de matar todo mundo. E cansaço também. O cansaço eu já venho sentindo das minhas gestações, até porque eu tive uma gestação um pouco mais tardia, com 34 e 37 anos. Já perco ainda noites de sono. Vamos lá. Aquela a perda coisa de toda. sono, gente, influencia em várias questões hormonais que a gente já tem com o decorrer da idade. Então, assim, ela falou, eu tô me sentindo mais cansada. Aí a gente faz o seguinte, precisa ajustar o sono. Tá? Porque se você ajustar o sono, você vai melhorar o teu cortisol matinal. Aí você fala assim, eu tô com uma gordurinha aqui. Você não cortisol alto. Você não vai perder nunca. Entendeu? Aí você vê que uma coisa interfere na outra. Como é que mãe ajusta o sono, Raquel? Exatamente. É difícil, entendeu? É difícil. O que você vai fazer? Você vai fazendo o que dá. Porque a gente acaba se cobrando muito. A gente se cobra. Mas você acha, Raquel, que essa questão da irritabilidade, alterações no sono, isso também são impactos de chegar aos 40 e pós-40? Ou é só porque eu sou mãe? Ou isso atinge a maioria das mulheres? Atinge a maioria das mulheres. Mas é ligado à idade? A questão hormonal da idade? Não, foi o que a gente até estava conversando antes de começar a gravação. Essa falta de sono, eu não consigo dormir de jeito nenhum. E qualquer barulhinho me acorda. Foi depois da minha gravidez. Então, seu sono tá péssimo. Tá péssimo. Entendeu? Raquel, se você fizer um ajuste de sono... Mariana, vai dormir. Da rotina Larga de sono. podcast, mas vai dormir. Exatamente. Você vai fazendo uma rotina de sono. Cara, vamos lá. O teu corpo não tá preparado para você ficar sempre ativa à noite. Entendeu? Exatamente. Você vai fazendo uma regulação, né? Você vai fazendo isso aqui, ó. Você tá com pico para você ficar ativa, para você fazer as suas atividades durante o dia. À noite ele vai fazer isso aqui. Se você estiver sempre alerta, sempre atenta, ele vai ficar aqui, ó. Eu preciso manter ela acordada, eu preciso manter ela ativa. Eu preciso manter ela ativa. Aí você vai falando assim, pô, tô tendo uma desregulação total. Aí você vai ter um aumento da grelina no outro dia, que é um hormônio que vai te deixar com muito mais fome, que é o hormônio disso. E aí você vai perder a seletividade alimentar, tá? Aí você vai ter frutas na sua casa, você vai ter legumes, você vai fazer a busca de quê? Por alimentos que vão açúcar, carboidrato. Alimentos que vão te dar aquela questão daquela dopamina ali, ó, tipo assim, eu mereço, sabe? E o que fala da mulher aos 40, que é quando normalmente a gente já tá com os filhos pequenos ou com os filhos um pouquinho maior que você olha para você, quando você começa a olhar para você. Então são duas coisas. Que nem eu, que já estou com os meus filhos maiores, um de 18 e um de 9, e a Cris que está com as crianças menores. Mas eu ainda tenho as minhas responsabilidades. Então, eu quero olhar para mim de uma forma diferente, quero me colocar em primeiro lugar, mas eu ainda não tenho como. Então, tua cabeça fica assim, teu sono
pode estar desregulado. E ela não, as meninas são muito pequenas, então precisam dela, a demanda dela é diferente. Então você está vendo que assim, acaba interferindo, mas de maneiras opostas. Sim. Eu acho que essa questão do sono, assim, além da parte nutricional, hormonal, também atravessa muito o que nós estamos falando aqui, que é da parte psicológica, né? Sim. Total. A ansiedade tira o sono. Eu sou um pouco totalmente. ansiosa, né, Bruna? Pouquíssimo. Pouquíssimo, gente. Minha cabeça trabalha o tempo inteiro. O tempo inteiro? Então, mas inteiro, sem parar. aí você chega e fala assim, eu falo assim no consultório, você consegue fazer atividade quantas vezes na semana? 5, às vezes 6, às vezes 3. Mas tem gente que depende da não minha consegue. semana. Tem gente que vai falar assim pra mim, 1, 2, eu falo, pô, faz não consegue no sábado e no domingo, uma atividade que vai te dar prazer. Musculação é remédio, gente. Hoje, assim, todo mundo tem que fazer, mas Ainda mais depois dos 40, né? em qualquer idade, na verdade, sabe? Vamos lá, o meu mais velho, de 18 anos, ele precisa da atividade para regular o sono dele, que ele também é ansioso. Então, assim, a gente não está falando só dos 40, é porque a gente está vivendo uma vida que a gente, com 40, está sentindo um peso por conta dessa mudança, que hoje é outra realidade, entendeu? Só que, e aí a cobrança que a gente tem na gente, sabe? Que a gente não consegue... Tu se vê com 40? A tua cabeça, assim, você fala assim, Não. pô, tem 40 anos. De jeito nenhum. Então, ninguém tá falando pra você assim, você ficou mais velha com 40 anos e um dia. Você se cobra isso. A cobrança é sua. Eu acho que aí vem muito também da questão, aí a gente volta lá pro primeiro episódio, né, da questão da mulher, da posição da mulher na sociedade. E aí, porque se a gente pegar, eu gosto muito de livros clássicos, né? Se a gente pegar Jane Austen e você pegar a mulher com 20 anos, há um século atrás, já era velha. Imagina a mulher com 40. Então, a gente tem toda essa cobrança da sociedade, das mídias, e hoje, né, com a internet, com o Instagram, com o TikTok, com o YouTube, que as mulheres cada vez mais querendo se parecer mais novas, porque essa cobrança vem muito pra gente. Total. Não tem essa mesma cobrança para os homens. Tanto que se a gente pegar, né, profissionais que lidam com harmonização facial, se você pegar lá o portfólio, a grande maioria são mulheres, porque essa cobrança é muito maior em nós mulheres. Isso, com certeza. Então, assim, tem toda essa questão da idade, vai muito além da questão, né, do sentimento, porque é isso. Eu também, hoje estou com 40, mas eu não me vejo com 40, e eu não tenho problema nenhum, tem muita questão mulher, que tem questão de falar a idade. Gente, eu não tenho problema nenhum falar, sou uma mulher de 40 anos, a mentalidade não muito de 40, mas essa questão da idade mesmo, do peso da idade, é muito mais estrutural, social, do que a gente se sentir, né? Mas a idade da mulher é cobrada o tempo todo. É cobrado que a gente tenha sempre 20 anos. Quando a gente tem 10 anos, a gente tem que ter cabeça de 20 anos e se vestir como uma menina de 20 anos para ficar gata, ser a gata da galera. Depois, quando você tem 40 anos, você tem que ter 20 anos também para ser bonita. Então, a gente é pressionada dos dois Mas lados. só aparência, Sim. porque se você se vestir como uma menina de 20 anos, você tá velha demais pra Pois usar é, a roupa muita da menina de 20 cobrança. anos. A própria frase, os 30, como é que é? Os 40 são os novos 30, a gente tem uma pressão aí, isso, né? Eu acho que não. Não, os Eu 30 acho são os novos 40. os 40 são os novos 30, 30. isso. Mas eu não acho que é pressão. Eu acho que é pra falar o que a Raquel falou. É você envelhecer com qualidade. Com qualidade. É que você olhar, a minha mãe tá super jovem. Mas se você olhar, a maioria das mulheres que já tem 60, 70 anos, né? Aos 40, como é que era? É diferente dos nossos 40. Às 40, se Mas você ver a olha- reportagem, era assim, uma senhora de 40, 40 anos. Uma senhora de 40 anos. Muitas mulheres com 40 anos, como tinha a gravidez muito precoce, elas eram avós. É. Então, hoje, tem muita gente engravidando no pós-40. Isso aí. Ainda Muita tá gente tem gente engravidando no pós-40. Tem gente, não tem muita gente. Mas vamos entrar nesse engravidando papo agora. de gravidez, que ó. aí eu tenho uma posição completamente diferente. a A gente parte- entra num tema A que... parte mental influencia muito a corporal, entendeu? Porque eu estava num processo de, assim, né?
não tô bem, não tô feliz, vou cuidar de mim, do meu corpo, vou cuidar dos meus hormônios, vou ver toda a minha questão nutricional, né? Até porque eu sou o portfólio da minha profissão, não tem como. E existe um preconceito em relação a isso, todo mundo sabe, enfim, eu também gosto de fazer testes em mim, né, nos meus filhos, enfim. E aí eu estava no meu melhor corpo, eu não conseguia receber um elogio e eu não me via daquela maneira. Hoje, 2 anos, né, se passaram assim, do que eu consegui alcançar, de tudo que eu fazia, de tudo que eu sabia que deveria ser feito, assim, melhorar, fazer aquela higiene do sono, você melhorar a sua alimentação, não beber bebida alcoólica, era uma coisa muito esporádica, fast food eu não consumia, e eu não estava feliz. Tá? Por quê? Porque a cobrança que vinha externa era muito grande ainda. E assim, eu não conseguia receber um elogio. Hoje, essa questão da qualidade, eu falo, a gente tem que envelhecer com dignidade. Se fosse um tempo atrás, eu tô com o Botox vencido. Vocês me convidaram para vir aqui, a pressão era tão grande que eu falei assim, eu não vou. O meu também. Eu não vou agora. Eu preciso fazer para depois eu estar com uma aparência impecável. Caramba, mas para que essa pressão toda? Entendeu? Por que isso? Essa falta de amor próprio que a gente tem, porque a gente tem, eu falo, as mulheres de 40 hoje, 40 a mais, ainda vive sobre uma pressão de valores antigos. Né? Quando eu falei para minha mãe assim, só para vocês terem uma noção, eu me separei, ela, não, mas seu pai não vai deixar isso. O que as pessoas vão falar que você está divorciada? Assim, hora nenhuma, assim, o que aconteceu? Você está feliz? Não tô culpabilizando a minha mãe, é a educação que ela teve, é o que a gente pensa muito no externo. Então, a gente acaba não olhando para si. Então, é assim, pô, você não está sabendo envelhecer, não. Você não está conseguindo nem olhar, porque é tanta informação, tantas pessoas harmonizadas, você vai olhar, você se sente menor se você não estiver enquadrada naquilo. E, cara, isso não existe. Você vê muita gente dentro de consultório, e aí o que acontece? Quando você não consegue atingir, você usa a comida como, né, válvula de escape. E aí você atende muitas mulheres assim, o que está acontecendo? Você é praticamente uma psicóloga dentro do consultório. O que ela quer? Aí ela já não consegue mais ter relação sexual com o marido, e isso consegue muito do pós-40, por quê? Normalmente o marido regula mais ou menos a mesma idade, e hoje o que a gente vê? Isso influencia muito. Você vê em consultório real os homens de 40 e pouco com mulheres bem mais novas. Então você fica naquela cobrança, sabe? Você fica naquele desespero. As pessoas normalmente não focam nem na saúde. Focam na estética. Na parte estética. Se você focar na saúde, você vai tendo um envelhecimento muito melhor. Você vai fazendo a regulação hormonal a longo prazo, porque a menopausa ela começa 10 anos antes. Você vai fazendo você vai fazendo suplementação ali para você envelhecer com uma qualidade muito melhor. E aí as pessoas estão aceleradas, elas estão se perdendo, a gente está se perdendo. E pegando o gancho, Raquel, você falou que a menopausa começa 10 anos antes. Isso era um assunto que eu queria muito abordar, né? Porque eu cheguei aos 40 no passado, e aí esse ano eu consegui sentir sintomas da perimenopausa. A perimenopausa é um assunto que hoje está sendo um pouco mais abordado, mas ainda é muito pouco falado. Que aí eu acho que junta as duas coisas, como né? lipedema Você também. falar da perimenopausa é um sinal de que você está envelhecendo, porque só mulheres velhas que estão na menopausa. Então, você falar que está na perimenopausa, eu ainda não sei, tá, gente? Eu estou sentindo alguns sintomas. Fui na ginecologista. Estou fazendo meus exames, vou pegar semana que vem para fazer meu retorno. Mas aí eu queria trazer esse assunto para cá porque muitas mulheres, de repente, também estão neste momento e não sabem o que fazer ou têm vergonha, Bruna, de falar. As pessoas não têm... assim, eu não acho nem que tem vergonha, não. Elas demoram a ter essa percepção. Eu ia falar justamente isso. Eu estava conversando com a minha tia, tem 60 anos, no final de semana que teve uma festa lá em casa, e agora que ela vai começar a fazer reposição hormonal, porque ela passou pela menopausa, com sintomas, com todos os incômodos,
sem saber que tava no Mas menopausa. a perimenopausa não é menopausa Sim. ainda, tá? Peraí, vamos Sim, Então, mas é importante ela falar da diferenciar. perimenopausa e também dos Mas sintomas é da por isso, menopausa. porque a mulher não olha Não pra olha ela. pra Então ela ela. vai passando, Ela tem sabe uma informação bolinha também, aqui? mas foi Ai, como- bebe mais água, eu tô agitada hoje. Mas Ela não não é percebe. informação. Ela a vai. Bruna para pra falou, se olhar. falar sobre menopausa e perimenopausa ainda é tabu, gente. As pessoas têm vergonha de falar. Sim. Porque associam a envelhecimento. E a mulher não quer envelhecer. Mas por quê? Porque a ninguém gente quer, não né? gosta. Ninguém quer envelhecer. Exatamente. E assim, tá faltando muito a auto-amor. Eu tô falando por mim, eu não consegui receber um elogio. Então, como que você vai ter a percepção que a Bruna tá tendo, isso é maravilhoso para ela, de uma perimenopausa, gente? Então, o envelhecimento dela vai ser muito melhor do que o da tua tia. Infinitamente, Sim. não tem como comparar. Entendeu? E assim, como a Bruna, existem, sei lá, é difícil até falar. Porque as pessoas estão no processo e elas não gostam de tocar naquilo. Entendi. Você tá fazendo... As pessoas têm dificuldade de falar que estão fazendo reposição hormonal. Porque você vai falar o quê? Que ela tá velha, Isso aí. sabe? E assim, e é cruel quando você demora, né? Ressecamento, tanto vaginal quanto da pele, a irritabilidade. Cara, você tem uma queda de estradiol, assim. O estradiol que dá a vida à mulher. Entendeu? Você vai fazer o exame, né? Já fez o exame para você ver se você já está entrando. Você vai fazer em dosagens homeopáticas, a sua ginecologista, você vai ver a diferença. Às vezes é uma coisinha que caiu ali, ó. Que precisa ajustar. Que precisa ajustar. Você está sentindo insônia? Não, insônia. Sono é uma coisa que não me fala. Mas vamos lá. Não adianta Eu acho você... que é porque eu não sou mãe, gente. Não, às vezes você pode cair, mas a qualidade do seu sono ser péssima, entendeu? Porque influencia as pessoas falam, você tem que dormir tantas horas. Óbvio que você tem uma proporção ali, mas se for igual a Mariana, que um lápis acorda ela, você tá maravilhosa, minha filha, porque tá assim há quanto tempo? A longo prazo? Há anos, Raquel. Muito tempo mesmo. Que eu não sei, eu não consigo lembrar da última noite que eu dormi uma noite inteira. Não consigo lembrar. Uma outra coisa, as pessoas vêm assim de também, verdade, depois gente, elas querem elas querem ajustar o troço do dia pra noite. Então você vai fazendo assim, ansiedade. né? Aí você vai falar assim, toma uma creatina que você vai evitar o processo sarcopênico, entendeu? Ômega 3, que assim... Raquel, explica o que é sarcopenia, porque Não, para as pessoas... Ela falou sobre isso, ouvindo mas entender. Eu estava Para as falando pessoas antes, que estão né? aqui. Então, a longo prazo, a gente vai perdendo massa muscular, consequentemente, você vai perdendo força, e aí você vai perdendo movimento. Por que o idoso ele tem muita queda? E, assim, eu até fiz o meu TCC com o uso da creatina no idoso e fazendo atividade de força. Porque você evita as quedas, consequentemente, você evita a maior parte de mortes na terceira idade. Isso aí você fazendo uso de creatina e fazendo atividade física. E aí você tem um ganho mesmo assim, sabe? Mesmo depois de um certo tempo, você vai ter um ganho. Então, você tem esse declínio. Aí, o que acontece também? A gente vai diminuindo a quantidade de proteína que a gente come. As pessoas falam, nossa, o whey é só para quem... Não, uma proteína, né, de rápida absorção. Aí você vai fazer o quê? Você vai dar um shake para um idoso, gente. Que muitas das vezes, né, hoje, né, o idoso da minha época hoje, vai ser diferente do meu filho, usam próteses dentárias. Aí elas estão frouxas. Você acha que ela vai comer o quê? Quantos pedaços de frango? A quantidade de proteína dela vai ser mínima diariamente, entendeu? Então, isso vai piorando cada vez mais o processo sarcopênico dele. E a mulher, ela está tão ligada a terceiros, mesmo a que tem atividades fora, porque a gente quer trabalhar, a gente quer fazer pós, a gente quer se divertir com as amigas, mas a gente quer chegar na nossa casa, a gente quer chegar a casa, a gente quer chegar a casa, a casa tem que estar impecável, você tem que dar conta de tudo, você tem que fazer dos filhos, você tem que ser a melhor mãe, você tem que ser a melhor amiga, você tem que ser a melhor mulher, melhor dona de casa. Aí que eu falo, a cobrança é muito grande, tem uma hora que você surta, entendeu? E muitas das vezes você vai deixando a tua parte nutricional de lado. Aí no consultório, elas querem assim, eu quero tomar tudo. Só que você não quer fazer quer resolver com uma pílula, né? Quer resolver com uma pílula. Eu percebo. A questão do lipedema também é uma coisa que está sendo bem falada hoje também. Você vê que
tem umas meninas novas, mas assim, é uma galera bem dos 40 que agora tá conseguindo essa aceitação. Pois é, eu vou dar meu testemunho aqui. Eu tenho lipedema e sofri a vida inteira com dores nas pernas, a perna grossa, tudo. Quando era mais nova, todo mundo achava lindo. Ai, perna grossa, canela grossa, mas já era essa gordura, né, desproporcional do lipedema. E pouquíssimo tempo que começou a falar começou isso. a falar, vamos E lá, realmente, 5 anos pra cá. E você vai vendo, é uma galera bem mais velha que agora tá assim, putz, eu tenho lipedema, como que eu vou conseguir tratar? E aí a aceitação das mulheres, que você não, e vê você que dá tem mais de nome 40, à coisa como é você dá um importante, porque nome, você vai sofrendo a vida inteira sem saber Sem o que saber. Não é é. fácil Gente, mulher, informação gente. é poder Você vai, também. você vai descobrindo, fala, E aí, caramba, eu você- tenho isso, eu não sou um ET. Eu tenho uma questão de saúde que alguém precisa me ajudar. Aí você pega uma mulher de 40 anos com lipedema, ela pode fazer atividade, ela vai estar toda regradinha ali, aí vai falar assim, nossa, assim, olha isso. Porque você vira quase descartável, minha filha. Você com 40 anos é quase descartável. Uma menina com lipedema, a visão é outra. Gente, não tem jeito. A gente tem muito preconceito ainda, eu acho. O que eu queria falar também, assim, para a gente refletir, né, quem quiser depois falar alguma coisa, é que a gente está falando, vou voltar lá, né, lá no início. Os 40 são os novos 30. Para quem? A gente está falando aqui de suplementação, de tecnologia a nosso favor. A gente entra numa farmácia e consegue deixar ali um determinado valor. Levar uma creatina, levar uma vitamina para repor. E quem não consegue fazer isso? Como é que faz? Como é que tem essa passagem da casa dos 30 para 40? O que pode fazer em termos de nutrição, algo mais acessível? Então, eu vou falar que as pessoas também falam assim, que comer bem é caro. E é caro, realmente. Mas é mais caro você gastar com medicação, você pagar com a sua saúde e você gastar com fast food. Se você for fazer uma divisão assim de comida básica que eu falo, tá? Feijão, arroz, ovo, salada, vegetais, que você vai colocando coisas da época, gente. Você vai fazer... Tem gente que faz o seguinte, olha só, Raquel, não adianta você colocar camarão, você vai colocar carne que eu não vou consumir. Você não tem como fazer um plano alimentar que você vai falar o seguinte, você vai comer, você vai no mundo verde e você vai comprar isso. Esquece. Não Sim. tem como. É você montar ali o básico. O básico E se você fizer o básico, só que as pessoas não fazem o básico, Mariana. Esses dias eu estava assistindo até um podcast, um nutricionista, Guta Galamba, ele. O que era mais fácil, você virar milionário ou você botar o six-pack? Vocês assistiram? Por que ele falou que é mais fácil você virar milionário? Porque você vai delegar, delega. Quando você precisa fazer para você, que é sua autorresponsabilidade, você não faz. Porque ninguém vai poder, ele fala isso, inclusive, ninguém vai poder correr na esteira por você, ninguém vai poder fazer o seu ovo ninguém vai poder agachar por você, ninguém vai Mariana. poder agachar por você. É uma pena isso. Então. E aí, quando você delega, você sabe, você tira aquele peso. E aí ele fala uma outra coisa muito interessante que eu tô levando para minha vida e tô passando isso para as pessoas. Você controla tudo? Infelizmente não, esse é meu grande problema. E o que você controla, você está conseguindo controlar? Que deveria ser. Claro que não. Porque você não controla nem a sua vida, você não está controlando nem o que te beneficia. A gente tem essa dificuldade ainda. E falando dessa questão que a Mari trouxe, né? As pessoas partem muito do pressuposto de que para eu ter uma alimentação saudável, eu preciso só suplementar e não pensa na alimentação básica. E aí eu vou trazer a Rita Lobo, ela sempre fala, né? Se está dentro do saquinho, não é natural. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque as pessoas... E a gente vê muito esses comparativos na internet, nutricional, né? Mas tem. O biscoito integral e você comer um brigadeiro. Então, assim, tem às vezes a mesma caloria. Mas, Bruna, hoje para você ser uma nutricionista muito conhecida, você precisa passar determinadas coisas. Se você fizer... Você tá vendo que aquele ser humano não tem a menor condição de fazer o mínimo. Você tá tentando ensiná-la a fazer o mínimo.
ela vai falar que você não é boa, que ela vai na outra que vai te entupir, vai te dar uma lista desse tamanho aqui de suplemento. Nossa, essa nutricionista aqui é maravilhosa. Por quê? Porque o ser humano, eu falo da autorresponsabilidade de novo, ele quer o fácil. Ele não quer o que vai depender dele. Entendeu? Porque às vezes ela não tem como delegar nem uma pessoa de ir ao mercado semanalmente e ela fazer um planejamento ali de, eu vou falar, você vai ficar tanto tempo na cozinha. Você vai conseguir dividir. Porque a gente tem a dificuldade de assumir a realidade. Nós falamos várias vezes aqui essa frase, os 40 são os novos 30. Eu não concordo. Os nossos 40 são os nossos 40. Os 40 de 40 anos atrás eram outros 40. A cara da Mariana. Você falou que... Eu não troco os meus 40 pelos meus 30, nem a pau. Eu queria o colágeno dos 30. Então, eu acho que eu não senti tanto essa diferença. Também não. Porque eu já vinha bem mais regrada, sabe? Eu era muito... saía de casa, não perdia noites de sono, entendeu? Então, assim, pra mim foi... É 100%? Não, cara, mas a gente tem que aprender a envelhecer. Eu tenho uma amigona minha, Cláudia Renata, a gente conhece há mais de 30 anos. A gente sempre fala isso. Amigas, estamos envelhecendo com dignidade. Não, falando, os nossos 40 são os 40 atuais. A gente não tem que comparar com 30, com 20, com sei lá o quê. Tem que aceitar a nossa idade. Agora, a ciência evoluiu muito e favorece. O que a ciência, a nutrição, a suplementação pode, para quem pode também, né, gente? A gente sabe que não é toda mulher que pode pagar, porque é caro a parte de suplementação. Se alimentar bem, tudo bem, é mais fácil. Você vai comer teu alface lá, morango que tiver na época, vai levar. Agora, mas tem coisas que são básicas. Vamos lá, trouxe pra gente? Um ômega 3, uma coenzima Q10 que você vai mexer na parte mitocondrial. Né? Você vai estar renovando a questão celular. Você fazer uma alimentação e suplementação antioxidante, entendeu? O ômega 3, ele vai te ajudar nisso. O que a ciência faz que a natureza não faz? É isso aí, sabe? Mas assim, só a suplementação não vai te ajudar, sabe? Se você fizer... Quando você faz um plano alimentar, eu já conto que a pessoa vai fazer 70% daquilo ali. Então, se ela fizer pelo menos 70%, ela já está no lucro. Só que ela vai... Aí, vamos lá, eu vou chegar e vou montar uma coisa para você, sua rotina é totalmente diferente dela e da Bruna. Aí a Bruna come 2 pães de manhã, né? E não come, assim, de proteína você não tem o hábito de introduzir. Aí eu vou chegar e vou falar assim para ela, a partir de hoje você vai comer 2 pães com 2 ovos. Ela vai fazer, no máximo 2 semanas. E depois ela não vai fazer. Só que as pessoas não têm paciência. Por quê? Por conta da autorresponsabilidade de aprender o processo. Então, para muitas pessoas, os 40 estão pesando porque tem muita mudança, né, do que eram os nossos pais, da educação que a gente teve, tá? Porque isso influencia da galera dos anos 80, você vê. Tem uma galera que leva de boa, mas outras não. Então, você acaba assim, vivenciando essa questão de décadas, né? E outras não. Então, assim, eu não vou conseguir mudar de uma hora para outra a alimentação dela. É aceitar o processo e falar assim, não, vamos embora. Aí, nisso, você vai ganhando amor próprio, porque eu acho que falta muito amor próprio na mulherada de 40, porque ela fica querendo se comparar com a galera de 20. E, vamos lá, nutricionalmente falando, né, a questão física... Hoje, as mulheres de 40 se parecem com as de 30 a 20 anos atrás. Não é isso? É. Por isso que eu acho que falam que as mulheres de 40 hoje são os novos 30. Porque pela parte estética. Porque pela parte mental, filho, esquece. Esquece. Mas você não acha que isso também acaba pressionando muito? Porque gente... quem não parece, quem tá com 40 e não tá parecendo... tá com 30, tá errado. Você não se aceita, mas é o amor próprio, isso que eu tô falando. A gente não tem, Cris. A gente tem que aceitar que a gente tem dificuldade com isso. Por isso que eu falei dessa frase como uma frase também que pressiona a gente nessa questão estética. Você vai no Instagram, você abre o Instagram e a mulher de 40, de 50 parece ter 30, 35. Então você tem que se parecer com aquela mulher. Mas é o acesso que a gente tem rápido, Mariana. Não, então, dentro da nossa realidade isso ali, é ruim nesse ponto. Das pessoas que convivem com a gente, não é assim 100%. Você não vai conhecer 10 mulheres maravilhosas.
Sim. Entendeu? Você vai conhecer uma que você vai ver o ritmo de vida que ela tem, o histórico dela é totalmente diferente. Só que você vai fazer o comparativo com o que você tá achando melhor. Visualmente você quer pra você. Por quê? Porque você tem dificuldade de olhar pra dentro. Não, A gente tem essa dificuldade. Quando a gente fala assim, pô, eu tenho eu falei já, eu não conseguia receber um elogio. Se você for ver as minhas fotos, eu falava assim, nossa, a Cris adoro ela, mas tá debochada, assim. Loucura, com doideira. Porque eu tava numa cobrança muito excessiva. Porque eu tinha que ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor dona de casa. É uma pressão da mulher dos 40 também, que talvez as de 50 não tenham, a de 30, entendeu? Aí eu já não sei, porque eu acho que a pressão nas mulheres, a gente é sempre a pressão do inalcançável. Do inalcançável. Isso é verdade. Se a gente for olhar, né, Tá certo. ao longo do tempo, né, você vai olhar lá no ano 2000, era mulher muito magra, né, barriga de fora. Aquelas calças lá embaixo. Lá embaixo, que aí era também um público muito pequeno que alcançava. Né? Aí a gente Só vem o público de 12 anos de idade. 12 anos, exatamente. É Aí porque a gente tem acesso à informação, a gente acha que é mais. Mas olha Vê só, aquela galera de bairro, não era não, Bruna? Mas não. E hoje isso está muito pior desse inalcançável, porque hoje a gente tem as redes sociais. Então, a gente segue quem? A gente segue pessoas reais? Não. A gente não segue pessoas reais. Mas aquilo ali te influencia. Mas a gente precisa o quê? Ter um trabalho mental de entender. Essa não é a minha realidade. Isso aí. Gente, aqui é uma dica de uma mulher de 40 anos que eu vou deixar. Parem de seguir essas pessoas que são muito fora da realidade de vocês. Essas blogueiras que ganham, que são milionárias, que vivem disso. E aí tem a babá, tem a cozinheira. Então, não é a sua realidade. Você vive o outro. Exatamente. Tem sempre seguir e estar conectado com pessoas que são parecidas com o seu estilo de vida, parecidas com você. Porque senão a gente vai sempre nessa rodinha ali do hamster. A gente tá sempre em busca do inalcançável. Então, isso não é só para os 40, isso é para os 30, para os 20. Para mulher. É uma maturidade, uma força mental que a gente tem que aprender a desenvolver, né? Essas blogueiras, já segui algumas há um tempo atrás e um tempão já parei de seguir. Porque eu via, eu tava com uma olheira até aqui, cansada, cheia de problema, a mulher tava linda, fazendo drenagem. Fazendo drenagem, 5 horas da manhã, tomando shot de não sei do que, para ir na academia com um look maravilhoso. E aí você fala assim, eu não consigo uma hora e me dedicar. A gente estava falando até antes aqui, pô, você consegue uma hora numa semana de 7 dias, pelo menos 3 dias. 2, você vai fazer o que der para você fazer. Você perde uma hora olhando a vida do inalcançável. É isso aí. E assim, passa muito rápido, você não percebe, gente. Às vezes você tá ali mesmo no celular, mexendo também, mexendo. Quando você vê, realmente, 2 horas você passou. O tempo é relativo. Já passou, quando você vê, você fala assim, putz. Não, mas eu quero o meu momento, é o meu momento. Não é o meu momento, sabe? Assim, é o quê? Vamos lá. Vamos abrir a caixa de traumas. Raquel, a caixa de traumas é um bloco que a gente tem, que a gente fala todos os nossos anseios, né? Eu já vou começar falando dos meus, né? Eu falei um pouco da questão da perimenopausa e aí eu vou abordar essa questão da estética, porque é o que você falou, o envelhecimento é um processo, né? Não é chegou aos 40, ligou o botão, você tá velha. Não é isso. É todo um processo, né? A gente falando das redes sociais, a gente vê muitas questões dos red pills, né? Dos homens que falam que as mulheres, até acima dos 30, né? Os 40, então. Esquece. E aí a gente vou citar aqui mais uma vez a nossa queridíssima Valesca Zanella, prateleira do amor, né? Então, se a mulher tá com 20, tá aqui, é de 30 tá aqui, é de 40 tá em cima. Ou tá lá embaixo. Lá embaixo. As 40 você olha. A gente fica lá embaixo. Desse povo aí, você não é nem... Então, eu tive o meu envelhecimento, né? E aí eu acho que isso pega a geração dos anos 80. A gente pegou, o nosso envelhecimento, a gente pegou uma fase muito ruim. Porque a gente pegou a pandemia. E aí eu vou falar por mim. Na pandemia, eu engordei
Comecei o processo de engorda, igual boi em cativeiro. Comecei a engordar, não, real. Comecei a engordar muito. Chegou nos meus 35, foi que aí eu tive a crise. Que aí, 35, eu não estava casada, eu não tinha filho, eu não estava ali... Se adequando à realidade do outro, do talvez outro. nem fosse não, sua. da sociedade, Da sociedade, né? que talvez nem fosse sua. Porque eu ouvia desde sempre, minha mãe, desculpa aí, mas aí vamos te expor. Só a criação que ela teve, da época dela. E aí fala, na sua idade eu já tinha você, na sua idade eu já tinha seu irmão, eu já tava com 2 filhos. Então isso vem a pressão. Isso é muito louco, né? Eu ouvia da minha mãe antigamente, ela, sei lá, tava comendo uma sobremesa, comendo horrores. Aí eu falava, não, vou comer também. Ela falava assim, não, você vai comer, você não casou ainda. Você vai ficar gorda. Agora eu posso ficar gorda, já casei, já tive Mentira. você. Eu via muito isso. E aí eu vi nesse processo, né? Aí 35 anos, a gente tava ali pandemia, surto coletivo. E aí aos 36 eu fiquei viúva. Casei, gente, 35 casei, não tive tempo de ter filho. 36 fiquei viúva. Em uma semana que meu marido tava no hospital, eu emagreci 5 quilos em uma semana. E depois eu entrei numa compulsão alimentar, que eu demorei também a ver a compulsão alimentar. E aí, eu com um mês de viúva, a minha avó já me olhava assim, você não vai emagrecer não? Porque eu comecei a engordar muito. Aí eu engordei 10 engordou quilos. No luto, né? Eu engordei no luto. E aí as pessoas olhavam pra mim, ué, mas você não vai emagrecer? Ninguém vai te querer, porque você tá gorda. E aí, quando a gente chega aos 36, fiquei viúva, aos 37, eu já não me reconhecia. Aos 38, que aí eu comecei a olhar pra mim mesma, eu acho que aos 39, que eu falei assim, gente, eu sou uma mulher que eu passei por coisas que mulheres da minha idade não passariam. Então é isso, ó, Você inalcançável. Você tá tendo a mesma virada que eu tive, Exatamente. de 39, né? Então, hoje, eu, uma mulher de 40, eu não estou preocupada que meu botox tá vencido, que eu tô com minha raiz gigante. Não tô preocupada com isso. A gente tem outras preocupações que vão muito mais além, né? Então, eu acho que a gente tem o autocuidado. Isso só não paralisa mais a gente como paralisava antes. E aí, eu ainda não cheguei nessa fase. E aí eu vou e aí eu vou falar o que a Cris fala, né? Que a Cris sempre fala. Autocuidado não só é aparência. Então, hoje, quando eu vou endocrinologista, quando eu vou a nutricionista... Isso é o seu maior autocuidado. Eu falo assim, eu quero emagrecer, eu quero estar saudável. Agora, se eu estou acima do peso e o acima do peso está me trazendo problemas de saúde, então vamos. Mas eu não quero emagrecer para minha mãe, eu não quero emagrecer para minha avó, eu não quero emagrecer para o cara me querer. Eu quero emagrecer, eu quero estar saudável. Eu quero para mim. Então, eu acho que esse seria a minha caixa aqui de traumas. Mas, Bruna, quando você está se amando, quando você está se entendendo, né? Aí é o que eu falo... Assim, porque eu tenho um monte de coisa dessa caixa de traumas para falar, porque eu tive uma virada muito boa dos 39 anos, aquilo ali, né? Eu não tô feliz, e aí? Eu falei, caraca, eu vou fazer 40 e, pô, tenho até 60, porque hoje a galera tá envelhecendo muito melhor, eu já tô nesse processo, vou continuar mantendo atividade física, me alimentando legal, eu tô, até 60 anos eu tô bem para viver, eu tenho 20 anos aí ainda. E aí? Sabe? O que eu vou fazer daqui para frente? É a sensação de, sei lá, a sensação que eu tenho chegando perto é que vai ter um momento ali, como eu falei no começo, divisor de águas, que eu vou falar, não tem mais tempo a perder. Não sei se vocês têm essa sensação. Não tem. Não tem mais tempo a perder, então eu preciso correr com as coisas. E aí isso te deixa... Eu encerrei um relacionamento de 24 anos, com 19 anos de casada, aos 40. Eu fiz 40 em novembro, eu tive uma separação no ano seguinte, em março. E aí, vamos lá, a primeira pessoa que você se relaciona depois, eu ouvi dele assim, você parecia um cachorro com fogos, encolhida. Por quê? Porque eu não me amava. A questão corporal, eu tava com um corpo impecável, tá? Hoje eu vejo fotos da época, eu tava com um corpo impecável. Mas a minha falta de amor próprio era tão grande que eu tive que ouvir isso dele, que eu parecia um cachorro com fogos. E eu não me conhecia. E aí, né, depois você também fica assim, ligo, dane-se, vamos lá. E eu falo que hoje eu sei, me conheço muito melhor sexualmente,
Por quê? Porque quando você faz 40, isso tem essa coisa de boa, né? Você já não tá mais aí. No meu caso, eu já tinha 2 filhos, eu já tinha, né? Já tinha Você não tem que conquistado provar nada tudo, pra já ninguém, não tava né? mais Precisa assim. virar essa chave, cara. Você precisa trabalhar, mas gente, então, Faltam poucos verdade. dias para seus Mas, 40, Mariana. Mas, ô De Mari, repente vai vir. Vamos começar a terapia, vamos, amiga. você, a de verdade, terapia me gente. salvou. Quando a eu terapia falo me dessa salvou. questão de parece que a gente não tem mais tempo pra perder, eu tô falando que esse é um problema meu, não das mulheres de 40, é um problema Então, meu. mas você que tá eu com preciso 39. trabalhar, Você vai fazer sim. 40 quando? Julho. Então, você vai. É porque Temos assim, dias. cada uma tem um processo. processo. Você já está entrando nesse processo. Quando você se questiona, você já está entrando no processo. A primeira fase, eu acho que é o estranho. questionamento, né, Bruna? É. Eu acho que hoje, para Mas você eu já se tô querendo relacionar... ter um tempo para perder, porque eu não tenho tempo. Você Eu tenho não mil tem coisas tempo para pra fazer, eu perder, quero ter um tempinho entendeu? para Você não perder. tem tempo pra perder. Ao mesmo tempo que você não tem tempo a perder de verdade, literalmente. tem. Eu fico pensando, o que eu posso fazer agora a partir dos Uhum. 40, mudar, virar essa chave, né, mentalmente. Então, Mas aí eu realmente não tenho tempo para isso. eu falei no início, né? A questão vai mudar muita pós-40, coisa, que eu acho que verdade. influencia muito. A parte mental, que a parte mental vai influenciar a nutricional, porque você vai comer melhor, ou você vai olhar mais para si, que é a consequência o quê? A questão corporal, física. E aí a gente acaba invertendo o processo, porque você pode estar fazendo a melhor dieta, tá com o melhor corpo, como eu estava, mas a minha cabeça estava horrorosa, eu não me via daquele jeito. Então, isso. Assim, hoje Eu é não o melhor corpo que eu conseguia. tenho também da vida. E você não está Não feliz. tô feliz. Você consegue receber um elogio? Porque eu não conseguia nem receber um elogio. Não consigo. Entendeu? Quando você vira essa chave, que aí você vai entender os 40. Aí você vai entender que essa questão é muito mais mental do que Muito corporal. mais É isso que eu tô mental do que falando, O corporal, Esse é o você tem que cuidar para você viver bem, para você poder subir uma escada. Mais do que ser linda, escultural e ter barriga tanquinho, você tem que subir uma escada, você tem que conseguir sentar e levantar no vaso para fazer suas necessidades, coisa que, se você não tiver uma musculatura, né, ou parte óssea legal, você não vai conseguir fazer. Mas olha só, vira a chave nesse sentido. Não. Eu perguntei lá no início. A osteopenias, essas coisas assim, a suplementação de vitamina Mais D. Por isso tarde, que eu falo, né? você tem que fazer o exame, porque é muito individual. Cada pessoa vai estar... Mas essa questão de as coisas tempo básicas eu e até de falei já, gostar né? de Ômega você, 3, não uma tem creatina, nutricionista, que vai dar não jeito. tem suplemento que vai dar Essa jeito, mágica assim. vai acontecer. Acho que de uma hora ou outra. Eu, vai acontecer. nessa parte, alguma coisa, eu me Ficar sinto até muito tranquilo. privilegiada, assim, porque é engraçado, sem humildade nenhuma agora. Porque, normalmente, quando as pessoas me conhecem, ninguém acha que eu tenho 40 anos. Você, pra mim, tem a mesma cara. Aí chega assim, 40? Nossa! Eu já dou risada. O Falei, Igor, pô, meu filho, falou pra mim, ai, mãe, eu acho você muito mais bonita agora do que quando você tinha Raquel, 20 mas e eu poucos juro, anos. eu olhei pra você ali embaixo, eu tô tipo assim, uns 10 anos sem te ver. Eu falei, caraca, Mas Raquel foi tá na casa do gata. Thiago. Nossa, eu tenho uns 10 anos isso já, Ele ou falou mais. assim, mas eu falei pra ele assim, mas por que você acha isso? Ele falou assim, porque você tá mais leve. Ah, nossa. Entendeu? Eu olhei pra você e falei assim, Raquel tá gata demais, cara. E você pra mim, assim, aliás, vocês me mudaram. Cara, não eu consigo acho ver também que essa a gente mudança. não... Assim, se a gente for pegar foto da gente, a gente não mudou, não. Mudei. Tu mudou, Bruna? Assim, eu não vejo essa mudança, porque eu acho que a gente é muito mais do que, sabe? Você falou, você entrou num processo de... Você viveu o seu luto nesse processo, você compulsionou. Sim. Que é natural. Você agora já está voltando, você já teve seu tempo. E assim, a questão corporal vai ser uma consequência. Você entendeu o processo mental. Quando você entende o processo mental, o seu corporal vai responder. Mais de uma vez eu vi a Marcela Ceribelli, maravilhosa, falando sobre isso. Falando que a gente, às vezes, questiona muito o corpo que a gente tem naquele momento e que o nosso corpo, às vezes, é para suportar determinada situação. Claro, Às vezes você tá total. mais cheinha, mais gordinha, porque você precisa ter mais corpulência mesmo para lidar com aquela situação, com aquela fase da tua vida. Outras vezes você tá mais slim, mais magrinha, porque você não tá precisando mais impor aquela sua presença. Eu acho que isso tem Então, muito na a hora ver, da muito dica, a eu ver. vou dar a dica do livro, que o livro, ele fala isso, ele fala exatamente dessa questão corporal, de como você lida, que é a sua autodefesa, entendeu? Eu escutava muitas pessoas assim, mas você já tem 40 anos, você é louca. Por quê? Porque ninguém sabia o que você está vivendo. Ou você é louca ou você é muito corajosa, aos 40.
Aos 50, eu não sei, mas eu escutei muita gente falando assim, você é louca. Mas tinha outras pessoas que falaram, eu queria ter tido... Com 50, coragem. Hoje, as pessoas com 50 hoje, chegaram e falaram assim pra mim, eu queria ter tido a sua coragem aos 40. Aos 50 eu já acho que não vale a pena. Eu falo, vale. Sempre vale. Se Sempre tem vale. vida, Sempre se tem vale. vida, sempre vale. Exatamente, sempre vale. Só que a gente veio, gente, de uma educação que isso pesa ainda. A gente acha que não, mas pesa. Agora, Raquel, vamos embora para o nosso próximo quadro. Ai. É um Só eu bate-bola. que tenho trauma, ninguém mais tem trauma. Abriu a caixa de trauma, eu falei já dos meus traumas. A gente foi falando então a gente vai falar dos junto. traumas. Dos traumas, né? São vários É um traumas. bate-bola, a gente fala que é A gente tipo tá curado, a gente lava-louça. tá curando dos traumas aí. A gente tá... É tipo lava-louça. Eu vou falar uma frase e você responde rapidinho o que vem na tua Eu cabeça. sou muito boa com isso, não, mas vamos lá. Vai ser Vocês assim. vão me ajudar. Também de quadro, assim. Vocês vão me Vamos ajudar. lá, é na hora. Ih, gente, não sai. Ó, é o seguinte. Agora só ladeira abaixo, né? Eu ouvi muito isso, e isso pesou na minha decisão, tá? Ladeira abaixo em vários aspectos, que aí pesava a questão financeira, que aí eu falava assim, consequentemente, a parte estética vai ladeira abaixo, e aí você dá uma pirada. Só que tudo se ajeita, graças a Deus. Vamos Você lá. não tem dinheiro Não para é assim, investir. é. Se você não tem dinheiro para investir, né? Vai se decompondo. A gente... Não é pra voltar pro trauma agora, não, né? Você tá nesse bate-bola. Não, Ó, mas acho que você vai voltar, porque a próxima frase é a seguinte: ninguém vai te querer. Os homens só querem meninas de 20 anos. Com certeza. Ninguém vai te querer depois dos 40. Você já é uma mulher de 40 anos, com 2 filhos. Quem vai te querer? Um monte de gente. Um monte de gente que vale a Diz pena. o Rafael vale a Portugal pena, com 2 que quilos Que de vale a gás. pena. E aí, a questão da caixa de trauma, eu vou falar. Eu, depois da minha separação, eu resolvi ficar um tempo mais isolada, mais em casa, para não cair na carência. Eu também fiquei um tempo assim. Porque a gente saía, às vezes, para tomar com uma amiga, vai tomar um drink, alguma coisa, filho, tu vai ver um príncipe encantado. Aí eu falava assim, eu saí do relacionamento, eu não sei nem o que eu gosto. Eu não sei nem o que eu sou, o que eu posso ser. Como é que eu vou sair? Entendeu? E aí, quando você não se conhece, e eu dou amor próprio de novo, gente, porque cai nisso daí. Quando você não tá bem resolvida, isso vai te afetar de uma forma absurda. Você paralisa, pô. Aí você paralisa aos 40. Vamos para a próxima. Depois dos 40, a gente para de se preocupar com o que os outros pensam. Totalmente. Totalmente. Vocês três, assim, Totalmente. não se preocupam mais. Zero. Essa aqui eu sei. Bruna não se preocupa mesmo. Mas é porque você tá muito ocupada com você. Outro Hoje- dia a gente estava na reunião e eu estava com a minha roupa de treino descabelada. Eu falei, gente, ou eu faço a reunião ou eu vou me arrumar. Mais importante não é fazer a reunião para o fazer a compromisso. reunião. Vamos embora. Você não vai se preocupar. Fala, Bruno. Não, quem segue a gente no Instagram vai virar e mexer, vai me ver lá descabelada. Porque é isso, gente, é vida real. A gente tá aqui, quer mostrar o que é vida real, o que é palpável, né? Eu também vi muitas amigas, eu tive muitas amigas que se separaram basicamente na mesma época, assim. A gente, com essa pressão da sociedade de ter um casamento, né, maravilhoso, filhos, não sei o quê, a gente vem de relacionamentos tóxicos. E parece que todo mundo se liberta. Foi assim, o estalo que me deu, assim, Eu de acho que a libertação. gente é uma geração muito dessa divisão do que eram as mulheres, como as nossas mães, nossas avós, mais pressionadas, para agora um início de libertação, assim, é uma nova fase. Agora eu vou te falar a última frase e eu acho que você vai adorar. Fechar com chave de ouro. Ó, hoje eu sei o que me dá prazer. Ah, sei. Gente, olha, Mariana. Ela fechou até os olhinhos. Não, olha, Mariana, não foi, eu nem falei nada, né? Fazendo minhas anotações. Então, Mariana, por quê? Porque eu falei o seguinte, já estou sozinha, 40 anos, não tenho ninguém para me questionar, vou aprender a me amar de todas as formas, porque você aprende a se amar de todas as formas. Porque eu falei o seguinte, eu quero viver os meus próximos 20 anos
como eu não vivi o pretérito, entendeu? Então, assim, eu preciso viver bem, eu preciso me conhecer. Eu não tô aqui só para ser o desejo sexual do outro. Eu preciso me preocupar comigo em todos os aspectos. Por isso que eu falo, a mulher de 40, ela precisa olhar mais para ela em tudo, gente. Em tudo. Porque quando você tá bem resolvida sexualmente, mentalmente, o que vai para questão externa, né? Externalizar da gente assim, cara, vai ser só luz e amor. Não tem outra alternativa. O que eu ouvi do meu filho é o resultado disso. Ele não precisa saber as minhas questões, né? Mas o que ele tá vendo ali diariamente, ele falou para mim que eu acalmei também. Mas é porque hoje eu consigo entender, eu não tô ali sempre para agradar o outro. Eu falo isso em várias situações, né? Eu penso mais e falo assim, cara, eu nem sou assim, não vou deixar isso me afetar, sabe? Você tá falando assim, Raquel, você tá com cabelo branco? Você vai ficar assim? Entendeu? Se eu ficar me preocupando com o peso da opinião que ainda vem, eu não vou conseguir envelhecer bem. Não vou conseguir envelhecer com dignidade, porque eu vou ficar sempre presa a um padrão que não é meu. Você tem que ver qual é o seu padrão. Porque você está se cobrando tanto. Eu sempre me cobrei assim. Mas eu também me cobrei. A gente se cobrava, né, Cris? Lembra? Mas eu acho que eu sempre fui mais preocupada com essa questão estética. Acho que de todas vocês... Cara, eu não sei. A Bruna sempre eu sabia que eu ia ter um problema. A Mariana a Bruna ia impecável pra faculdade. Fazia umas doideiras mesmo. Eu lembro que na faculdade, quando ela começou a trabalhar e tudo, Mariana, não vi uma semana, um dia, daqui a pouco, Mariana, tá tudo bem? Não, tá, eu fui ali, botei um silicone. Como assim, cara? Que hora que tu marcou isso? Quando que foi? Não, eu botei, tô aqui de silicone, linda e bela. Mas tu busca como validação? Eu não sei te dizer. Eu tenho que buscar terapia. Mariana, faz terapia. Olha, eu fiz terapia. Esquece a pia de louça. Terapia salvou a minha vida aos 39. Porque assim, você que tem problemas. Aí eu falava assim, ó. Eu que tenho problemas, porque eu era extremamente submissa, né? Aí eu falei, então eu vou ter que procurar. Aí eu fui lá procurar. Aí, ó, graças a Deus eu fui procurar. Preciso. Eu sabia que quando conforme eu fosse envelhecendo, né, na casa dos 30, dos 40, mais pra frente, eu terei problemas com isso. Então eu preciso realmente fazer uma terapia. Porque eu caio muito nessa pressão estética. Agora, além da terapia, a dica master que todas nós precisamos. Que dica você tem para dar pra gente? Quer envelhecer bem? Crie músculos. Todo mundo fala isso, mas é a maior realidade do mundo. Foi até que eu falei, eu fiz o meu TCC com uso da creatina no idoso para evitar sarcopenia. Você tem um corte, não sei se para vocês é válido, assim, corte de uma ressonância de uma coxa no idoso que já está num processo absurdo de sarcopenia e no outro que faz atividade física. Cara, é melhor do que num sedentário de 40 anos. Então, quer envelhecer bem, com musculação saúde... e creatina. Creatina, ômega, se alimentar bem, dormir bem, hidratar. Gente, é o básico. O problema é que a gente não faz o básico. Né? Não faz o básico. Porque é muito mais fácil você tomar... Como é que é a pílula do... É o chip da beleza? É a pílula da felicidade. Entendeu? E eu vou deixar a minha dica. Que ouçam um podcast da Marcela Ceribelli, que a Cris falou. Maravilhoso. O penúltimo episódio é com a Ana Sui e com qual o nome dele? Richard? Christian. E ele fala muito sobre o olhar do outro, como a gente espera a validação sobre o olhar do outro. Então, eu acho que vale a pena ouvir também esse podcast no Spotify, agora acho que tá no YouTube. E eu vou deixar uma dica aqui também, 2, para eu passar a palavra pra Mari e dar a dica dela. Mulheres, se deem prazer. Não esperem só dar prazer para o outro. Uma coisa que eu aprendi... Isso não significa ser com o homem, né? Exatamente. Se dê prazer. Não. Você só vai depois você só vai direcionar a criatura. O que eu aprendi para meus 39 a 40 anos foi isso. O meu prazer primeiro. Se ele sentir prazer, maravilhoso, estamos curtindo juntos. Claro. Mas o meu prazer primeiro. Caramba, só ia dar dica de uma série, gente. Vida perfeita.
HBO que fala sobre três mulheres. É uma série espanhola, fala sobre três mulheres. Eu para gravar nome, mas eu acho que é Maria, Cristina e Esther. A Maria é advogada, a Cristina, a Maria é advogada e ela é noiva. E ela engravida num contexto assim, completamente. A vida dela é toda regradinha, ela engravida e a vida vira de pernas pro ar. A Cristina, eu acho que é Cristina o nome dela. Ela é uma mulher profissionalmente e financeiramente. Ela conseguiu conquistar tudo que ela queria, mas tem problemas no casamento. Tu vai dar spoiler, Maria? Não, eu só tô falando. Se eu tô falando dando assim sinopse. E a Esther, ela já tem essa perspectiva mais libertária. E eu gostei muito da série porque ela não idealiza a mulher. Ela fala justamente de todos esses problemas que a gente tem, corpos reais, problemas de maternidade, no casamento, fala de uma forma bem acolhedora. Então a gente assiste a série, que é curtinha, são só 2 temporadas, 30 minutinhos cada episódio, e a gente se sente assim, acolhido, de verdade. Tem essa sensação de acolhimento, de você assim se ver na personagem com aqueles mesmos problemas e se sentir acolhido. Eu acho que é acolhimento mesmo. E o seu, Cris? Qual a sua dica? Olha, eu ia falar só para beberem água, dormir, que já melhora bastante. Mas que você falou de série, eu lembrei de uma série que eu já até indiquei para a Bruna, que fala dessa virada de chave. Ela não é curtinha, é longa, mas é perfeita. Você vê rapidinho, que é a maravilhosa Miss Maisel. Alguém já tinha me indicado essa série. Deve ter sido eu, porque eu indico pra todo mundo. É maravilhosa, gente. Mas acho que não foi pensando, já lembrei. Ela é uma comediante. É uma comediante. O marido era comediante, péssimo. Ela é muito melhor do que ele. Ela fica famosa e se divorcia. E por aí vai. Nos anos 50 que se passa. Então, 50, 60. Mas é aquilo que a gente fala, esse protagonismo, né? Que a gente não... É maravilhoso. Poderia ter, na verdade, assim. Eu acho que a gente ainda não tá podendo, não, mas já a gente foi muito tá pior, mas a gente ainda não. A gente tá eu forçando indiquei, a também fala sobre vida sexual depois dos 40. É muito espetáculo. maravilhosa. E o nome do livro, Raquel? As 5 Feridas Emocionais, Elise Bourbeau. Nossa, ele, Mariana, você vai sair dali correndo para terapia. E se amem mais, se cobrem menos. Uma dica para quem está entrando nos 40 ou 40 mais. Assim, a dica final, derradeira. Então, é isso. Se amem mais, se cobrem menos. Pensem menos na opinião alheia. Olhem para você. Às vezes, aquilo que a gente fala, uma taça de vinho e o que você quer fazer hoje? Eu quero ficar na minha casa, eu quero... O que você gosta? O que você gosta, Mariana? Cara, ultimamente eu só trabalho. Então, mas eu tô falando pra você. O que você faz pra você? Samba, a gente tem São Januário. É o que eu mais gosto de fazer. Então, mas olha só. Você já tá melhor que eu, porque eu não sabia nem o que eu poderia gostar sem um julgamento. Entendeu? Façam o básico, que é se hidratem, durmem bem, comam pelo menos 3 vezes proteína ao dia, nas refeições. Isso vai fazer muita diferença a longo prazo. Comam frutas. Gente, o básico funciona. Muita coisa. A gente acha que não, mas funciona muito. Mas é isso, se cobrem menos e se amem mais, porque a parte mental influencia todo o resto. É isso, gente. Chegamos ao fim. A gente ainda vai começar, vai continuar aqui a fofoca, tá? Muito obrigada, Raquel, mais uma vez. Fiquei muito feliz. E nos acompanhe, gente. Não esqueçam de curtir, ligar o sininho. Deixa aí os comentários. Você já chegou aos 40? Também, Bruna, fala do nosso Instagram. Fala! Eu esqueci o nome do arroba. A Mariana, gente, ela é sensacional. Mariana, você tem que fazer esses exames pra gente ver como é que tá B12, essas coisas Mas assim, né? Ela me conhece, eu sou assim, a Juliana me zoava muito, cara. Então aí, meninas, botem aí nos comentários se vocês já chegaram ou se estão chegando. E Coloquem como é que tá dúvidas aí. que eu respondo também. Coloquem Sigam a dúvidas. gente nas redes sociais, no Siga a Instagram e no TikTok. @semlouca, porque Não não pra tem botar. cedilha. Pode. Pode. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.